A era da expansão do conhecimento e do deslocamento para todos os lugares da Terra, prevista nas profecias de Daniel, chegou. Um grande segredo que vem sendo mantido longe de nós está perto da sua revelação. Alienígenas existem e dividem conosco o espaço na Terra no oculto. Não se trata de uma visita vinda de outros planetas, mas de uma coexistência cuja presença dura milênios. Quero informar de antemão que não vejo o evento como algo maligno como muita gente religiosa se apressa a classificar. Não unicamente. O evento tem natureza celeste, e isso inclui tanto os seres bons quanto malignos. E embora a Terra esteja sob domínio e entregue a uma ala maligna, não significa que não há bons, que são inclusive a maioria. O medo de ser enganado não pode colocar bons e maus no mesmo pacote. Joio e trigo são muito parecidos, praticamente idênticos no início, mas se diferenciam no período da colheita. Vamos mergulhar mais a fundo nesse entendimento. Agora existe uma pressão para que os Estados Unidos, o país que acumula o maior número de provas e conhecimento a respeito do fenômeno OVNI, libere esta informação. Por ordem de Trump, o Pentágono começou a liberação de documentos oficiais sobre OVNIs, mas eles ainda escondem a informação mais importante e a mais reveladora. A de que os Estados Unidos têm naves e corpos apreendidos, muitos, e que fazem experiências com eles desde a década de 50. Experiências essas, inclusive, que envolvem a clonagem e hibridização com humanos, de forma secreta e passando por cima da ética humana e biológica. Ou seja, eles cometem crimes graves contra a humanidade para esconder a verdade, enquanto tentam se apropriar dessa tecnologia infinitamente superior, mágica, que só é usada para a construção de armas e domínio bélico. Quando a revelação, por parte de quem esconde a verdade, acontece, não é para expor a verdade, mas para atualizar o sistema de controle a um novo patamar. Falar a verdade coloca o controle do mundo em xeque. O programa secreto de armas de dominação fica exposto, os crimes para ocultação vêm à tona e o poder de controle religioso, que é baseado no medo e na distorção da doutrina sagrada, cai por terra. Abre-se também espaço para cultos de idolatria alienígenas, que pode gerar um caos. A invocação em massa dessas entidades desconhecidas pode abrir espaço para que um grande mal entre na Terra. As grandes potências precisam ter o gado, nós, sob controle. E qual a procedência dos seres? Ninguém sabe exatamente porque eles caminham pelo cosmo e atravessam o espaço-tempo, a unidade espaço-tempo, através das dimensões invisíveis do universo, para as quais os nossos sentidos de fábrica não são capazes de detectar de forma consciente. Estas dimensões são físicas e estão fisicamente presentes, mas além da nossa percepção. Nem tudo o que é físico é perceptível por nós. Por exemplo, a transmissão sem fio de imagem e som é feita por ondas eletromagnéticas, sem matéria, mas em campos físicos de energia que nos atravessam as paredes e não percebemos. Além disso, os nossos olhos só captam 0,0035% do espectro conhecido da luz. Estamos cegos para boa parte da realidade. Tenho que lembrar que matéria e energia são ambos fenômenos físicos e que um pode ser convertido no outro. As dimensões invisíveis do cosmos já eram conhecidas pelos textos sagrados desde sempre. Shamayim, a palavra hebraica original para céu, é na verdade um plural, que indica múltiplas camadas. A Bíblia usa a expressão os céus e os céus dos céus, indicando que existe o céu visível, a atmosfera, espaço que conhecemos, e as dimensões superiores divinas que estão além dele.
O apóstolo Paulo fala de uma visita ao terceiro céu, através de um arrebatamento, ou seja, um desdobramento interdimensional ou espiritual. Em 2023, David Grush, ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, testemunhou no Congresso norte-americano que programas secretos de recuperação de destroços mantêm posse de produtos biológicos não humanos. Um cientista que trabalhou nestes programas secretos da CIA confirmou a existência de pelo menos 4 raças das quais o governo dos Estados Unidos mantém corpos físicos apreendidos. Isso pode parecer perturbador, mas precisa ser dito. Nós somos vigiados e não há um pensamento sequer que passe isento. Para amenizar o choque, vou dizer que a maioria desse sistema de vigilância é benéfico, mas permite que os maus assumam o controle como uma forma de testar e aperfeiçoar nossa inclinação espiritual. Vamos falar aqui da raça mais conhecida, os cinzentos ou Greys, que estão no novo filme de Spielberg, Disclosure Day, como criaturas bem intencionadas que querem ajudar a humanidade a evoluir. Mas as evidências não estão necessariamente e unicamente nesta linha. O filme cumpre seu papel de encomenda de facilitar a aceitação da revelação alienígena, que é iminente, mas induz a um erro. Em plena Guerra Fria, entre os anos 60 e 70, os submarinos soviéticos começaram a captar ruídos estranhos e de baixa frequência em seus sonares. Eles vinham dos OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados, OVNIs, que entram por dentro das águas. O som lembrava o coachá de Hans, e o fenômeno foi apelidado de Quackers, justamente por causa dessa semelhança com o barulho de Hans. Isso está muito bem documentado pelos militares russos. OSNIs fazem barulhos semelhantes a Hans. Em minhas entrevistas conduzidas com testemunhas que tiveram contato com as criaturas aqui na Paraíba, me foram descritos sons estranhos, uma mistura de barulhos de ratos, de Hans e eletrônicos. 3 das testemunhas de lugares diferentes me relataram espontaneamente que os seres pareciam Hans, seja pela pele, pelos olhos, pelos dedos compridos e principalmente pela membrana entre os dedos. Seres que invadem o dormitório durante a noite, no oculto, nas sombras, atravessam as paredes, deslocam nosso espírito do corpo, levam nossa consciência para camadas dimensionais, sequestram, promovem experiências médicas de ordem reprodutiva invasivas desautorizadas, nos marcam como gado, inserem dispositivos de rastreamento invisíveis no nosso corpo, sem anestesia, apagam e implantam memórias, despertam capacidades mentais especiais e geram traumas psicológicos, não estão agindo de forma benevolente, aparentemente. Fisicamente, o Grey é quase sempre descrito com proporções fetais, uma cabeça gigante e desproporcional apoiada no corpo frágil e diminuto. Nas rãs e pererecas, que são anfíbios anuros, a cabeça sempre é grande. Ambos possuem pele lisa e úmida, variando em tons pálidos, de cinza e verde. Os olhos amendoados, imensos e completamente escuros dos Greys, se assemelham fortemente aos olhos proeminentes, frequentemente sem esclera branca das rãs. Rãs não possuem os músculos faciais complexos que nós, mamíferos, usamos para demonstrar emoção. A boca fina em forma de fenda, a ausência de nariz proeminente e a falta de orelhas externas nos Greys evocam exatamente a morfologia silenciosa e inexpressiva de um anfíbio, reforçando a sensação de uma inteligência fria e calculista. Rãs habitam simultaneamente a água e a terra. Curiosamente, nas narrativas ufológicas, as entidades e suas naves muitas vezes compartilham essa fluidez e domínio operando nas águas e na terra. Quase sempre os Greys são relatados atuando em grupo de 3. É fato que cada uma das grandes potências da Terra tem o seu próprio caso Roswell, como uma nave acidentada que cai com 3 seres biológicos de presente, como se fosse um cavalo de Troia, e com a falsa promessa, jamais alcançada, de reversão tecnológica total.
Caiu uma nave na Itália, caiu uma nave na Inglaterra, caiu na Alemanha, caiu nos Estados Unidos, caiu na Rússia, caiu no Japão, caiu na China, caiu na Austrália, caiu no Brasil, caiu em todas as grandes potências mundiais. Tecnologias que poderiam fornecer energia livre e acabar com a pobreza, mas nunca são usadas para outro propósito senão o de desenvolvimento de dispositivos avançados de guerra numa Guerra Fria que nunca acabou. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, uma tríade, vi sair 3 espíritos, seres interdimensionais, imundos, malignos, semelhantes a rãs, parecidos com os Greys, porque são espíritos, uma força invisível, de demônios, seres interdimensionais malignos, que fazem prodígios, tecnologias mágicas, os quais vão ao encontro dos reis, as potências, as grandes potências da Terra, e de todo o mundo para os congregar para a batalha. Ou seja, estão armando para a guerra naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. O Apocalipse está descrevendo entidades interdimensionais semelhantes a rãs que andam em grupo de 3, que estão armando os reis da Terra para uma guerra. Coincidência, não é? Estes textos são profecias que se referem a eventos que aconteceriam no período em que o conhecimento se multiplicaria e a humanidade se deslocaria de um lado ao outro do globo terrestre. Hoje, 250 mil voos acontecem em um único dia, conectando o mundo de canto a canto. O conhecimento do mundo inteiro está disponível para todas as pessoas através de um terminal de computador na casa de cada um. Muita gente vai falar que isso não tem nada a ver, mas cada um de vocês tem inteligência para examinar com a própria consciência, com seu próprio conhecimento e perceber o que é óbvio. E agora nós sabemos da existência de entidades invisíveis e que algumas delas se alimentam do medo, dos sentimentos ruins, como a depressão, e que elas são dominadores deste mundo, comandam os governos mundiais através de iscas e falsos presentes que os induzem a fazer o que eles desejam. E o que deveríamos fazer a respeito disso? Nós temos que entender que nós não somos escravos dessas entidades e temos que parar de fornecer energia que as alimenta. Elas morrem sem essa energia. Então são elas que deveríamos temer. Devemos entender que não estamos só nessa luta e que há uma autoridade tão forte que até os maus precisam respeitar. Sim, o clamor a Cristo parou abduções e repeliu a ação oculta dessas entidades em centenas de relatos. Isso não é invenção, isso não é religião, está documentado pela Mutual UFO Network, a maior agência civil séria de investigação global do fenômeno. Eu trouxe a fala direta de um dos diretores da agência a respeito e você encontra no nosso canal. Além deste link que está aqui agora, que vai direto para alguns dos relatos no site stopalienabduction.com. E se você ainda não acredita, eu constatei em pelo menos 4 outros relatos de casos que eu mesmo investiguei, além de ter tido eu mesmo a oportunidade de fazer a aplicação direta deste princípio. Meu relato pessoal está no livro Alienígenas, Anjos e Demônios, Mensageiros do Final dos Tempos, que você pode adquirir na Amazon e me ajudar a manter a pesquisa. Eu não estou aqui para fazer uma pregação de ordem religiosa, mas para dar informação relevante e honesta para que cada um trilhe o seu próprio caminho ou abra a sua própria pesquisa após ter acesso a informações verdadeiras. Eu quero que cada um tenha acesso crítico, mas não acabe jogando a verdade junto do pacote das mentiras. Alienígenas não são demônios. São seres celestes do cosmo interagindo com a Terra em suas carruagens celestes. Malahim, ou Malaquim, mensageiro,
ou ser celeste que se comunica, ou seja, traz uma mensagem para a humanidade, é o nome genérico que damos para designar estes seres do cosmos. Mas há uma grande variedade de níveis diferentes dentre eles, inclusive os Ophanins, que são as carruagens celestes de energia. A palavra grega para Malahim é Angelos. Parte desta interação com a Terra inclui a força invisível territorial, espiritual, que a Kabbalah chama de Klipot, energia fragmentada, o hebraico chama de Shedim, o islamismo incorporou como Din, gênio, e em grego o nome dado é Daimon, e que é descrita no cristianismo como espíritos parasitas que se alimentam dos pensamentos e atitudes ruins da humanidade. Então, sim, há uma parte maligna e demoníaca no fenômeno OVNI, que é, inclusive, dominante na Terra, mas temporariamente. O que eu quero alertar é que a parte má não é todo o fenômeno em si. Cuidado ao generalizar, porque muitos receberam visitas de anjos sem saber. Mas o ser maligno também se apresenta como um ser de luz se nós não somos capazes de distinguir um ser bom ou mau, porque ambos se apresentam da mesma forma, exercendo um nível de influência mental que está além do nosso controle. O que podemos fazer para ter um entendimento? Se você acredita que há uma ordem no universo, que há um poder que sustenta toda esta realidade, que faz com que cada elétron gire ao redor de cada átomo, e esse poder infinito tem uma centelha que nos anima, então você pode fazer essa conexão entre essa pequena centelha do eterno que está em você com o poder do mais alto, e isso vai expor a verdade. E a forma de fazer isso é o ensinamento de Cristo. E por que isso funciona? Porque eles temem a Cristo. Dito isso, só há uma única força em todo o universo que é capaz de matar o espírito. Todos esses seres poderosos são conservos conosco em relação a essa força. Para nós, a luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados, os comandos, contra as potestades, as autoridades, contra os dominadores mundiais destas trevas, contra as forças espirituais multidimensionais da maldade nos lugares celestiais, o cosmos e suas camadas visíveis e invisíveis. Efésios 6:12. Estes eventos são, acima de tudo, uma grande mensagem de esperança, onde a humanidade caminha para a correção e será apresentada a segredos e conhecimentos jamais imaginados. É de lá que nós viemos e o nosso destino também está nas estrelas. Se este conteúdo é útil e revelador para você, considere também assistir aos demais vídeos que preparei. Há muita informação complementar neles. Compartilhe, curta e comente, porque isso nos ajuda a chegar a mais pessoas e a continuar produzindo. Até o próximo vídeo.